Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por tua palavra, que é sempre apropriada, sempre nós podemos receber não só informações, mas podemos receber vida, Senhor, para podermos andar dentro dos teus caminhos nos dias de hoje, Senhor. Ela é sempre atual, sempre podemos aplicar para a nossa situação. Isso é tão tremendo, Senhor, que algo que aconteceu há tanto tempo tem validade para nós hoje. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta manhã a fazer não só a aplicação na nossa mente, no nosso entendimento, mas também na nossa prática, que o Senhor venha realmente trazer luz e vida para a Tua igreja no Brasil e em todo o mundo, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, então estamos, depois do nosso intervalo, estamos continuando com a história de Josias, segundo Crônicas 34, depois que Josias, não Josias, depois que o povo que estava fazendo a reforma no templo, depois que eles acharam o livro da lei e trouxeram para Josias, eles fizeram leitura para Josias, e Josias teve aquela reação de arrependimento, de choque, de grande impacto, porque ele viu que o povo não estava cumprindo, não estava guardando a lei, a aliança com Deus, e que o próprio livro da lei que eles leram tinha já escrito o que aconteceria com o povo se eles não fossem fiéis. E era como se, puxa, nós estamos fazendo tudo que Deus previu, se vocês fizerem isso, isso e isso, eu vou mandar juízo. E ele viu que realmente eles podiam esperar a ira e juízo de Deus. Então, ele teve aquela reação de arrependimento pessoal, depois de pedir a palavra de Deus, né? Eles foram mandar mensageiros para uma profetisa, para dizer assim, será que realmente vai acontecer tudo isso? E a profetisa falou, sim, vai acontecer todo esse juízo, mas por causa do seu arrependimento pessoal, vou adiar, né? Esse juízo vai ser adiado, não vai acontecer no seu tempo. Só que a reação de Josias não foi de, que bom, então não vai acontecer no meu tempo, eu posso ficar tranquilo. Não, ele pensou, eu preciso fazer alguma coisa para que o Senhor volte a olhar para nós com favor. Então nós estamos no capítulo 34 e essa palavra da profetisa é do versículo 23 até no versículo 28. Então ele recebeu essa palavra, né? O final do versículo 28 fala: eles voltaram com essa resposta ao rei. Versículo 29. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Subiu o rei à casa do Senhor com os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se tinha achado na casa do Senhor. O rei pôs-se em pé em seu lugar e fez uma aliança perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Então fez que todos os que se acharam em Jerusalém, em Benjamim, aderissem a essa aliança. Os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel
e todos os que se acharam em Israel obrigou a servirem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de após o Senhor Deus de seus pais. Então, nós estamos agora nesse ponto em que, depois, nós já vimos várias coisas, fizemos até algumas relações daquilo que Josias fez, né? Desde quando ele assumiu o trono, apesar de ser criança, poucos anos depois, ele começou a buscar a Deus, ele começou, antes de tudo isso, ele já tinha começado a fazer limpeza da idolatria, tirar as coisas erradas, mas agora, quando ele achou o livro da lei, né, eles acharam o livro da lei de Deus, e ele fez a leitura, ele realmente começou a buscar a Deus e saber como que eles poderiam fazer. Então, ele fez algo pessoal. Em primeiro lugar, ele buscou a Deus, já antes disso ele tinha buscado a Deus pessoalmente. Depois que ele ouviu o livro da lei, ele também teve uma experiência, se você quiser voltar aí no versículo 19, fala: ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E depois, quando a profetisa mandou, a palavra de Deus veio para ela, no versículo 27, ele fala assim: como teu coração, falando sobre Josias, como teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar, contra os seus habitantes, te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então, a primeira coisa que ele fez foi algo pessoal, né? Foi uma assim, é como Daniel, né? Daniel, quando ele viu que Deus tinha falado 70 anos, o povo vai ficar no cativeiro, então ele se colocou para buscar a Deus, quando ele viu que os 70 anos se cumpriram, e ele começou a buscar a Deus. E Daniel não era uma pessoa que tinha estado na idolatria e estava voltando para Deus. Josias também não. Desde pequeno, Josias, a gente nem sabe como, porque o pai dele, né, Manassés, Amon, o pai dele não era um homem que servia a Deus. Então, Josias, desde pequeno, provavelmente com a ajuda da mãe, ele era uma pessoa que buscava a Deus. Mas ele se colocou em arrependimento por causa da situação do povo. Então, isso já é uma grande lição para nós, porque hoje, principalmente na nossa cultura de hoje, nós somos muito individualistas, né? Assim, ainda mais que a igreja, assim, naquele tempo o povo também tinha se dividido, tinha o reino do norte, o reino do sul, mas o povo era mais unido do que hoje. Hoje nós temos tantas denominações, tantas separações, então quando a gente vê falando sobre uma outra igreja, um outro povo fazendo coisas que a gente não concorda, isso é problema deles, isso não tem nada a ver comigo, eu estou certo, a minha igreja está certa, a gente já, nossa igreja busca a Deus, então a gente não sente geralmente uma responsabilidade, uma identificação com o resto da igreja. Mas Josias, né, até também pelo fato de ser rei, lógico, ele se sentia responsável, então ele se colocou diante de Deus e falou assim: Deus, nós estamos aqui numa situação muito séria e nós precisamos buscar a Deus. Então, a primeira coisa, né, que ele fez foi, ele se arrependeu, já antes de mandar a palavra, né, ouvir a palavra de Deus pela profetisa, mas assim, tudo começa, assim, o foco desse trecho que nós estamos estudando hoje é uma aliança coletiva, né? Se vocês acompanharam, ele levou todo o povo a entrar, a renovar uma aliança com Deus. O povo, a comparação, né, que a própria Bíblia faz, é como assim, quando Deus fez uma aliança com o povo, era como um casamento. Então, quando o povo estava se afastando de Deus, é como se fosse uma esposa infiel, traindo o marido, né? Os profetas falam muito sobre essa metáfora, né? essa forma de ver. Então, quando eles, aqui vocês viram, né? Assim, versículo 31, eles fizeram uma aliança, segundo Crônicas 34, 31,
eles foram fazer uma aliança com Deus. Como que você faz uma aliança com Deus? Eles já tinham aliança, mas a ideia tem casais que até fazem isso, né? O casal tem problemas, se separam, aí voltam, se reconciliam. Alguns casais até fazem uma cerimônia de nova aliança, né? Como se nós estamos renovando a aliança. Tem casais que nem tem problema de separação ou de infidelidade. Quando chega, sei lá, 25 anos, 30 anos de casamento, já fazem uma nova cerimônia, vamos renovar os votos. Mas aqui é por causa de infidelidade mesmo, né? Então eles estavam aqui numa situação de afastamento de Deus, e eles foram renovar a aliança. Então, nosso tema hoje é essa renovação da aliança. Não só, assim, Josias fez a parte dele, ele se arrependeu, ele já era uma pessoa que buscava a Deus, ele ficou muito consternado com o entendimento do que Deus iria fazer por causa do pecado do povo. Então ele se colocou diante de Deus e se arrependeu, e Deus reconheceu, porque você se arrependeu, eu vou olhar para você. Mas ele falou pela profetisa no versículo, estamos em 2 Crônicas 34, versículo 24, ele falou: trarei mal sobre este lugar, sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram. Então eles foram infiéis, se afastaram, e aí a palavra que veio através da profetisa isso que você leu no livro vai acontecer, o juízo virá, mas porque você se arrependeu, eu vou manter você vai morrer em paz, você não vai ver o juízo de Deus. Josias ficou contente com isso? Não, ele falou assim: eu preciso trabalhar agora para que, assim como eu me arrependi, e Deus prometeu que iria, vamos dizer assim, eu não vou ver o juízo de Deus na minha vida, mas isso pode acontecer com todo o povo. Então a preocupação de Josias eu preciso levar todo o povo a renovar a aliança com Deus, para que Deus também, assim como olhou para o meu arrependimento, que Deus possa ver o arrependimento e a renovação da aliança de todo o povo. Então o foco aqui hoje é como Deus quer trabalhar com a igreja como todo. Nós vamos ver assim alguns outros momentos na história, porque o propósito de Deus, desde os tempos antigos, se você ler o Velho Testamento, você vai ver que Deus sempre começava e sempre trabalhou. Deus não começa por atacado. Deus não começa trabalhando com todo mundo, assim, uma massa de pessoas. Deus começa com indivíduos, né? O relacionamento de Deus é individual, mas o objetivo de Deus é coletivo, entendeu? Então, Deus trabalha com indivíduos, por exemplo, Abraão, Davi, Samuel, né? Você vai pegar muitos casos, muitas histórias, né, no Velho Testamento, que Deus andava, né, no livro de Gênesis, vai falar sobre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José. Você vai ver assim situações individuais, mas o objetivo de Deus nunca foi um indivíduo. O objetivo de Deus eu quero habitar com o povo. Deus, quando fez Adão, o primeiro homem, a ideia dele era multiplicar-vos e encher a terra, porque Deus quer um povo. Então Deus sempre está interessado no povo, porém tudo começa com o indivíduo. Então a gente nunca pode perder as duas dimensões. Precisa acontecer com o indivíduo. Se você for estudar a história da igreja, avivamentos, quantos avivamentos começaram, mas começaram muitas vezes com uma pessoa, duas pessoas, um grupinho de oração. Você vai estudar várias histórias de avivamento, né, durante a história da igreja, e você vai ver assim que aquele avivamento que depois alcança muita gente, né, avivamento Azusa, né, no início do século XX,
mas começou com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, um grupinho. Então a gente nunca pode desprezar, assim, o que nós podemos fazer, nós que somos 2 ou 3, uma família, 2 famílias, nós que somos poucos, o que nós podemos fazer para mudar a situação que nós estamos vendo? Estamos vendo caos no Brasil, estamos vendo a situação na igreja. O que uma pessoa, o que 2 pessoas podem fazer para mudar essa situação? E a resposta sempre é: Deus pode fazer muita coisa através de poucas pessoas. Começa com poucos. Agora, o objetivo de Deus não é ficar, né? Vamos ficar só nós pouquinhos servindo a Deus e o resto do mundo que, não me importa o que acontece com eles. Não, Deus tem muito interesse. Deus falou com Josias através da profetisa: olha, eu não estou mudando minha sentença, meu juízo sobre a nação. O meu furor vai ser derramado porque a nação me abandonou e eu vou realmente cumprir minha palavra. Josias pensou: não, mas não pode ser assim. Então o que ele fez? No versículo 29, então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Mas depois, assim, mas era também só os anciãos, né? Ele mandou, então, segundo passo aqui, primeiro é arrependimento do líder. Tem líderes que querem trazer avivamento, que querem trazer mudança para o povo, mas não começou com arrependimento do líder. Se Josias tentasse reunir todo o povo, vocês têm que voltar para o Senhor. Tudo bem, Josias era um homem temente a Deus. Mas se ele não abrisse o caminho pelo arrependimento, você tem, é interessante que são 3 exemplos muito fortes e todos são capítulo 9. Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9, né? São 3 exemplos muito fortes de um líder que abriu o caminho pelo arrependimento pessoal em favor do povo. Líderes que não tinham pecado. Hoje, a maioria de nós, eu estou me incluindo aqui, assim, a maioria, nós precisamos entrar diante de Deus e nos arrepender pelos nossos pecados. Mas Daniel não precisava se arrepender pelos pecados dele. Você lê o livro de Daniel, desde novo, ele era uma pessoa fiel, puro, ele não se contaminava, ele era uma pessoa fiel desde novo. Josias também, você lê aqui nesse capítulo 34, desde o início, Josias estava lá como um jovenzinho ainda, buscando ao Senhor, mas ele se arrependia por causa da situação do povo, ele se identificava com o povo. Então, arrependimento é nesse sentido. Então, tem que começar com arrependimento do líder. Isso não precisa ser um líder sozinho, pode ser uma liderança plural. Em Joel, o profeta Joel, que é um profeta curtinho, tem 3 capítulos. O primeiro capítulo de Joel é: chame os anciãos, chame os sacerdotes, eles precisam se colocar diante de Deus e chorar por causa da condição do povo de Israel. Aí depois, no capítulo 2 de Joel, ele fala assim: chame todo o povo, chame as mães que estão amamentando, chame o casal que está quase casando, né? Acabe, né, a descrição da profecia de Joel é assim: acabe com a cerimônia de casamento, o noivo está lá se vestindo de roupa, acabe, cancele o casamento e chame todo mundo para chorar diante de Deus. É uma que nós chamamos de assembleia solene. O que é uma assembleia solene? É reunir o povo de Deus, é um arrependimento coletivo, é chamar todo o povo. Já pensou? Hoje nós temos tantos tipos de celebração, né? Não são coisas erradas, mas está faltando a outra parte, né? Vamos fazer uma grande celebração, vamos fazer uma noite de louvor, vamos chamar um preletor, vamos fazer 3 dias de celebração, vamos celebrar o aniversário da igreja, sei lá, a gente tem muitas reuniões de celebração, mas quando foi que você, ao menos, ouviu falar de uma reunião, de uma convocação, né, de jejum e oração, né, de assembleia solene, de se colocar diante de Deus pelos pecados do povo? É muito fácil a gente
criticar os políticos, eles merecem críticas mesmo, né? É muito fácil a gente fazer isso, mas a ideia é: eu preciso me arrepender pelos pecados da igreja, da nação. Nós precisamos realmente entender. Então, assim, o que eu falo, essas coisas que aconteceram, isso aqui é o quê? 2.600 anos, 2.700 anos atrás que aconteceu isso aqui. Isso aqui é atual, isso aqui é para os nossos dias. O que Josias fez é muito, você pode fazer um paralelo muito forte com o tempo de hoje, porque Deus, se você olhar a palavra de Deus, tudo que está acontecendo, não é só no Brasil, no mundo inteiro, o que já aconteceu, o que as pessoas já fizeram, o que nós já fizemos, já merece a sentença de juízo de Deus. Já, assim, se a gente for ler, nós vamos rasgar as nossas vestes também, você dizer: nós fizemos tudo que está falando aqui, nós fizemos, nós praticamos, nós coletivamente. Então tem que começar com o arrependimento do líder e depois vamos reunir o povo. Então, versículo 29, ele manda reunir todos os anciãos, que são os líderes, mas no versículo 30, ele vai incluir todos. Subiu o rei à casa do Senhor com os homens de Judá, os habitantes, não é só líderes, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas. Então ele começa, né, com toda a liderança, ele chamou os anciãos, que seriam a liderança mais política. Depois você tem os sacerdotes e levitas, que são as pessoas dedicadas ao ministério da casa de Deus. Mas depois ele fala: todo o povo, desde o maior até o menor. Existe um momento de congregação. A assembleia solene tem que começar com liderança, mas ela tem que chegar a incluir todas as pessoas, como você pode ver em Joel 2, ele falou assim: chame todo o povo, mães que estão amamentando, crianças, jovens, velhos, todo mundo, toda a congregação. Então, reunir todo o povo, porque o que Deus quer é algo coletivo, tem que começar com o individual, mas tem que chegar ao ponto de ser todo o povo. E aí, terceiro passo é reunir o povo. O que nós vamos fazer? Eu sei que os costumes são diferentes, no Velho Testamento talvez não tinha, hoje nós temos assim, lê um versículo e faz uma pregação, né? Esse é o estilo mais comum hoje, né? Naquele tempo, e não é só nessa ocasião, você pode ver em Esdras, em Neemias, no tempo de Moisés, eles reuniam todo o povo para a leitura da palavra de Deus. Claro que nós devemos fazer a leitura sozinhos em casa, mas eles faziam uma leitura coletiva. Hoje, se a gente pedir todo mundo para se reunir e ler mais do que 5 ou 6 versículos, o pessoal já, nossa, está lendo muita coisa, né? Eles faziam, gente, o que eles leram aqui? O que está escrito? Eles leram, versículo 30, leram aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança. Como eu falei assim, a gente não sabe exatamente que livro da aliança que era este. Era o que corresponde para nós, alguns capítulos de Êxodo, por exemplo, ou era todo o livro de Deuteronômio. Já pensou a gente fazer uma convocação e nós vamos ler todo o livro de Deuteronômio, né? Eu já vi leitura do Salmo 119, já demorou um bocado, né? Todo o livro, né, de Deuteronômio. Então, eles leram aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se tinha achado na casa do Senhor. Então, arrependimento, reunir o povo, fazer a leitura da lei, e depois da leitura, o que nós vamos fazer? Depois da leitura, o que é a lei? A lei é a aliança de Deus com o seu povo. É baseado na palavra, nas escrituras, é baseado no que nós temos escrito aqui, é nossa relação com Deus, tem base nisso. Então, versículo 31, o rei pôs-se em pé em seu lugar e fez uma aliança perante o Senhor. Mais uma vez, aqui ele está dando o exemplo individual.
Então, a primeira coisa que ele faz é fazer uma aliança, ele não começa a fazer, gente, vocês que estão errados, vocês que têm que fazer. Não, ele começa mostrando arrependimento e depois ele faz aliança com Deus. Então, ele fez uma aliança perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Então ele fez uma aliança, ele não só ouviu as palavras, leu as palavras, mas ele fez uma aliança. Falou assim: agora nós vamos fazer uma aliança juntos para realmente cumprir, para andar dentro dos caminhos do Senhor. E mesmo naquele tempo que ainda não tinha o Espírito Santo, que veio, depois na nova aliança para nos levar, para mudar nosso coração, mas mesmo naquele tempo, a ênfase dele, o que ele entendia não adianta só cumprir exteriormente. Ele falou assim: eu quero andar nos caminhos do Senhor com todo o meu coração e com toda a minha alma. Versículo 32. Então fez com que todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim aderissem a essa aliança. Aqui, nesse caso, se você for ler o relato paralelo em Reis, ele não dá muito essa conotação de obrigação, mas esse versículo aqui, e versículo 32 e 33, parece que Josias, ele estava tão desejoso de ver o povo entrar na aliança. A gente não sabe exatamente como está escrito aqui, até que ponto sim que foi uma coisa obrigatória, mas ele fez com que, eu não sei como que a sua tradução coloca, mas ele fez com que todos os que se acharam em Jerusalém aderissem a essa aliança. Parece que não tinha muita opção, não era uma coisa tão espontânea. E no versículo 33, ele até usa a palavra obrigou. No meio do versículo fala assim: a todos que se acharam em Israel, obrigou a servirem ao Senhor seu Deus. E realmente não deu, nesse caso aqui, não deu o efeito que Josias queria, ou seja, Deus não viu nessa renovação da aliança do povo, ele não viu algo que ele pudesse mudar o seu juízo. Mas em outras ocasiões nós queremos só citar um pouquinho alguns outros momentos, porque tem algo muito, muito importante. Nós estamos vivendo numa geração que a gente acredita, por várias razões, que estamos muito próximos da vinda de Jesus, da segunda vinda. E algumas coisas precisam acontecer para que Jesus possa voltar. E uma das nossas responsabilidades como povo de Deus é saber o que é que falta. Porque se nós somos o povo de Deus e nós estamos falando: vem, Senhor Jesus, volte, ou nós estamos falando assim: Jesus, na hora que o Senhor quiser voltar, eu quero estar pronto, eu quero estar contigo, quando o Senhor voltar, mas eu não estou com tanta pressa, a gente não fala assim, mas o coração é mais ou menos assim: eu não estou com tanta pressa, eu gostaria eu estou com alguns projetos na minha vida, até assim, se Jesus voltar, já pensou, eu não vou conseguir terminar meu curso, não vou conseguir, ter um projeto na minha vida que eu quero chegar ao fim. Não é ruim ter projetos, mas qual que é a prioridade na nossa vida? O que é mais importante? O que nós queremos ver acima de tudo? Porque ele está falando, essa aliança, tem várias coisas que você pode enfatizar nessa aliança, mas essa aliança que Josias está fazendo, e a gente pode ver em outros lugares onde houve uma aliança semelhante, a coisa principal é essa que ele fala assim, no versículo 31, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Jesus vai voltar, entre as comparações as metáforas que nós temos para a igreja, é a de noiva. Quando que Jesus vai voltar?
A Bíblia fala várias vezes, né, como em Efésios 5, Apocalipse 19, que a esposa tem que estar pronta. Ela tem que estar ataviada, ela tem que estar pronta. E não é uma coisa meio fria ou só cumprir uma obrigação, é uma coisa de coração. Quando que Jesus, o noivo, vai sentir vontade de voltar? Quando a noiva realmente está falando, vem, eu quero casar, eu não vejo a hora, eu não me importa outras coisas, a coisa mais importante na minha vida é esse momento do casamento. Então, quando Josias fala assim, eu quero fazer uma aliança de andar nos caminhos do Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, isso é a coisa principal. Josias fez algo muito importante, né? Então, só completando aqui, ele reuniu o povo, fez a leitura, fez com que eles fizessem uma aliança coletiva. Ele fez a aliança no versículo 31, mas depois ele fez com que todos de Jerusalém, Benjamim, depois em todo Israel, também entrassem na mesma aliança. E depois eles foram fazer uma limpeza mais profunda, porque se você entra numa aliança com Jesus, você começou falando, eu quero te servir com todo o meu coração, eu quero ser puro, eu quero tirar do meu coração tudo que não faz parte, tudo que me impede de amar o Senhor. Então você tem que começar a tirar coisas que fazem parte, né, de uma vida que não é pura e que não é totalmente do Senhor. Então eles foram fazer uma limpeza, isso vai ser assunto de outra aula. Mas esse aqui é mais ou menos a sequência para vocês entenderem que precisa acontecer, uma das coisas que precisam acontecer antes de nos voltar é essa aliança coletiva. Deus tem feito muitas coisas ao longo da história com indivíduos. Então, você estuda a história da igreja, você vai ver pessoas que sobressaem, né? John Wesley, Lutero, né? Você sempre vai encontrar, né, pessoas, Jonathan Edwards, né, pessoas que eram gigantes da fé. Mas Deus está procurando uma noiva, Deus está procurando um povo. Desde lá atrás, Ele sempre quis que o povo como todo. Então nós vamos rapidinho, nós só tocar algumas referências. Eu vou começar em Êxodo 24, lá quando Moisés fez a primeira aliança lá do povo todo. Essa foi a primeira vez na Bíblia que Deus fez uma aliança com o povo. Começa no capítulo 19, mas nós vamos ver no capítulo 24. Nós não vamos só para mostrar essa questão da aliança coletiva e aquilo que Deus queria. No capítulo 20, Deus já tinha falado os 10 mandamentos, Ele falou de uma aliança com todo o povo. E aí, no Êxodo 24, versículo 6, tomou Moisés a metade do sangue, pôs em bacias, a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Então tomou o livro da aliança, o mesmo livro da aliança que Josias tinha encontrado e que estava falando lá. Então esse livro da aliança, e leu ao povo. Então eu queria que vocês entendessem assim, a nossa relação com Deus, né, não é mais assim 10 mandamentos, uma coisa tão exterior, mas é baseado na palavra de Deus. Não tem aliança com Deus sem incluir, sem ser baseado assim, a nossa relação com Deus é baseada na sua palavra. Então, quando ele pegou o livro da aliança, leu ao povo, como Josias tinha feito, eu queria que vocês vissem que Josias na verdade está renovando aquilo que foi feito lá atrás. Ele está fazendo, nós precisamos fazer de novo, porque o povo se afastou de Deus. Então ele leu, fez a leitura, e aí, o que o povo fez? O povo respondeu: tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então isso é aliança, é como casamento, né? Você aceita
essa mulher como sua esposa, você aceita esse homem como seu esposo? Sim. Então você está dizendo assim, eu prometo, né? Isso é uma aliança, eu declaro aqui, tem testemunhas, eu estou dizendo aqui, eu vou cumprir a aliança, vou ser fiel, vou cuidar, eu vou fazer o que está escrito aqui. Então é isso que o povo estava fazendo, eles estavam dizendo sim, esse é o sim deles. Você casa? Você quer casar comigo? Deus está falando. Você quer casar? E o povo está falando, sim, nós vamos casar sim. Então, tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. E tomou Moisés aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse, esse é o sangue da aliança que Deus fez convosco no tocante a todas essas palavras. Agora, tem uma história que está aqui em Êxodo também, mas eu vou ler para vocês em Deuteronômio, que é um pouquinho mais forte, que lá mesmo, esse aqui aconteceu um pouquinho depois, mas voltando, só alguns, né, um pouquinho, era na mesma época, quando Deus falou do monte, e falou, eu separei vocês, vocês são minha propriedade peculiar, é casamento, você é a única esposa para mim, você, assim, Deus está fazendo uma aliança com o povo de Israel, e quando Deus falou lá do monte, não sei quantos lembram, o que o povo achou, assim, que Deus falou com eles? Como é que eles reagiram? Uau, Deus falou com a gente, escutou Deus falando, né? Porque Deus queria que fosse uma coisa pessoal, não só assim, Deus fala com Moisés, Moisés fala com o povo, Deus, né, ele desceu, fez toda aquela, né, foi uma demonstração, né, fogo e terremotos e relâmpagos e sacudindo o monte todo, e aí Deus falou lá do monte, e Deus falou assim, eu tirei vocês do Egito, vocês são meu povo, e eu quero fazer uma aliança. Como é que o povo reagiu? Eles acharam bom, eles falaram sim, igual está falando aqui, tudo que o Senhor falou, faremos, eles falaram isso, mas falaram uma outra coisa também, alguém lembra? Falar só com Moisés. Foi tremendo, a gente escutou Deus falando, eu acho, vamos lá em Deuteronômio, que é bem dramático aqui, em Deuteronômio 5, eu queria que vocês sentissem esse anseio de Deus, que nós estamos vendo uma coisa que aconteceu milhares de anos atrás, e desde então, Deus ainda está procurando essa aliança. Eu queria que vocês vissem, no tempo de Josias, essa aliança que ele fez com o povo não colou muito tempo. O que Moisés fez com o povo não colou. Muitas vezes na história, Deus quis, homens de Deus, alguns reis, eles fizeram uma aliança, vamos fazer aliança com todo o povo, vamos fazer, será que é agora, será que, né, o objetivo de Deus de não ter só uma pessoa arrependida e andando em aliança com Ele, mas o povo todo, será que vai acontecer? Então olha como que aconteceu, né? Deuteronômio 5, versículo 22. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem, da escuridão, com grande fogo, e nada acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. É Moisés que está relatando. E ele está falando com o povo. Quando ouvistes a voz do meio das trevas e vistes o monte ardente em fogo, chegaste-vos a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes, o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória. Tudo bem que era um momento meio assustador, né? Assim, ver todo aquele fogo e terremoto, assim, tal, mas você não tem uma vontade, você não gostaria de ter ouvido a voz de Deus falando? Eu não sei, a gente sabe que hoje é o propósito de Deus, Ele fala no coração, é uma voz suave, às vezes a gente nem sabe, será que é Deus falando, será que é a minha mente? Mas lá, Deus falou, e falou de um jeito que ninguém podia pensar, não, isso aqui é alguém que está inventando, isso aí é uma falsificação. Não tinha jeito, era Deus mesmo falando. E tanto é que, olha o que eles falaram, Deus nos fez ver a sua glória, sua grandeza, ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este permanece vivo. Eu estou vivo,
tô vivo. Eles estavam se apalpando, assim, eu estou vivo, eu não morri, né? Eu ouvi a voz de Deus e estou vivo. Mas agora, por que morreríamos? Eu nunca entendi essa transição, assim, Deus falou, a gente não morreu. Olha só, Deus fala e a gente fica vivo. Mas por que a gente vai morrer? Parece que foi. Ué, mas agora, por que morreríamos? Este grande fogo, dessa vez, não nos matou, mas da próxima, não sei, né? Esse grande fogo nos consumirá e morreremos se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Qual mortal como nós que ouviu a voz do Deus vivo falando no meio do fogo e sobreviveu? Chega-te, vai você, ouve tudo que disser o Senhor nosso Deus. Se alguém vai morrer, que seja você, né? Vai você, ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, então nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e faremos. Eu queria que você sentisse, Deus é aquele que sabe de todas as coisas, Deus já tinha um plano. Um dia Ele vai mandar o Filho, Deus vai falar de um jeito que a gente possa ouvir. Hebreus 12 fala que a gente não está mais no Monte Sinai, mas nós estamos no Monte Sião. Então, Deus já tinha tudo em mente. Mas mesmo assim, Deus, se você conseguir ler essa passagem e sentir o coração de Deus, porque Deus quer alguma coisa e o povo retrocedeu, o povo não quis. Então, versículo 28, ouvindo o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse, eu ouvi. Moisés era aquele assim, né, que Deus falava, ele ia falar com o povo, aí o povo falava com ele e ele voltava, falava com Deus. Eu vou fazer uma suposição, né? Mas é mais ou menos assim, Moisés chegou para Deus e falou assim, Deus, sabe o que o povo falou? E Deus falou assim, eu já sei o que eles falaram. Eu ouvi as palavras desse povo que te disseram, em tudo falaram bem. Por que Deus falaram bem? Porque Deus sabia que realmente o povo não estava preparado, era impossível. Deus entende nossa condição. Se fosse eu e você, nós teríamos feito a mesma coisa. Mas agora, versículo 29, é o coração de Deus, é Deus chorando. Esse aqui é Deus falando com Moisés, eu sei. E dentro do coração de Deus estava assim, eu sei que vai ter que passar muito tempo, eu vou preparando o caminho, depois eu vou enviar meu filho, aí eu vou derramar o Espírito Santo. Aí, Jeremias 31, Deus falou com Jeremias, um dia eu vou fazer uma nova aliança, eles vão ter a lei no coração. Deus sabia, Deus tinha tudo preparado, desde o pecado, desde antes do pecado. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, então Deus tem tudo preparado. Mas Deus fala isso aqui, eu acho assim, incrível Deus falar quem dera, mas se Deus está falando quem dera, Deus está falando assim, quem dera, Deus, acontece que o Senhor é Deus, né? Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles, a seus filhos para sempre. Em outras palavras, Deus está falando assim, eu quero um povo, não só um Moisés, não só um Davi, não só um Jesus, eu quero um povo todos juntos, realmente me ouvindo, porque lá em Apocalipse, no final de toda a história, quando desce a Nova Jerusalém, Deus está falando assim, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus e eu habitarei no meio deles para sempre, porque eles vão ouvir a minha voz. Como que pode ter casamento se a esposa não quer escutar o marido falar? Ela tem medo, tem receio, que é um mediador. Isso não é casamento. Marido e esposa não tem mediador, não tem intermediário, é casamento. Então o que Deus está querendo é realmente essa aliança coletiva. Então eu queria que vocês vissem esse propósito de Deus e esse clamor de Deus, e você vai ouvir, a gente não vai ter tempo de ler muitos textos, mas eu quero que vocês vejam agora em Josué,
Josué 24, o final do livro de Josué. Depois, eles já estavam na terra prometida, Josué está idoso, e sempre o povo sendo infiel, mais ou menos como a gente hoje, Sempre infiel, sempre. Gente, quantas vezes você acaba de ler, não nesse caso aqui, mas você acaba de ler do povo tirar os deuses, as coisas do coração que Deus não queria, pouquinho depois, ai Deus, nós queremos te buscar, aí tira mais coisas, eu falo que é tiririca, não sei se todo mundo conhece tiririca, sim, mas você arranca a tiririca e fica a raizinha na terra, então brota de novo, então você vai lá no jardim, arranca e brota de novo. Então essa tendência nossa de se afastar de Deus, de ter outras coisas no coração, isso é uma limpeza contínua, mas Deus está ansiando, quem dera, se eles me ouvissem. Tem passagem nos profetas, acho que é Isaías 30, ele falou assim, se o povo tivesse, tem uns salmos que falam, se eles tivessem um coração para me ouvir. E isso, é claro, é para nós individualmente, cada um de nós tem que fazer o que Josias fez. Mas o importante é entender que não é só uma coisa individual. Isso, o que Deus está querendo é uma aliança, um avivamento, um arrependimento coletivo. Deus está procurando isso, ok? Então, em Josué 24, versículo 14, fala assim: agora temei ao Senhor. Isso aqui é mais ou menos o discurso de despedida. Josué está idoso, então é uma despedida de Josué. Agora temei ao Senhor, serviu com sinceridade, com verdade, deitai fora os deuses. Ué, como assim deuses? Não era para eles terem mais deuses, há muito tempo. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito serviu ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, versículo 24, o povo fala, nós vamos servir ao Senhor nosso Deus, nós vamos obedecer a sua voz. Versículo 25, assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo. Será que permaneceu essa aliança? Pouco tempo. Aí você continua lendo em Juízes, logo depois da morte de Josué, aí já fala que eles foram se afastando. Então a história é sempre assim, Vale, essas alianças coletivas que aconteceram, alianças coletivas que nós podemos fazer hoje, são importantes, mas eu queria que vocês vissem que Deus quer algo, e eu desconfio que quando Deus quer algo, um dia Ele vai conseguir, porque Ele é Deus, Então Deus quer algo que a gente ainda não entendeu a dimensão, porque nós vamos chegar lá, mas eu vou ler, acho que mais um lugar, depois eu até cito depois alguns outros textos, mas vamos para 2 Crônicas, um rei, um tempo antes de Josias, o rei Asa, 2 Crônicas 14, que é um outro exemplo de uma aliança coletiva. Asa, 2 Crônicas 14, 2, fala que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Ele tirou os altares dos deuses, ele começou a fazer a limpeza lá, arrancar a tiririca que tinha naquele tempo lá. Então tirou os altares dos deuses estranhos, os altos, quebrou as colunas, cortou os postes e ídolos, mandou a Judá que buscasse ao Senhor seu Deus e que observasse a lei e o mandamento. E aí continua assim, ele começou o reinado dele assim, fazendo uma limpeza e não fala de aliança aqui. E aí tem, no decorrer desse capítulo 14, eles vão enfrentar um grande inimigo, Deus dá a vitória, mas é interessante no capítulo 15,
veio o Espírito, versículo 1, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então, Deus está falando sobre reciprocidade. Né? Você quer a bênção de Deus, nós precisamos buscar, precisa ter um relacionamento com Deus. Né? Agora, ele está falando isso com o povo que já tinha feito uma limpeza, já tinha feito, eles não estavam, essa palavra profética, né, que veio aqui no capítulo 15, não está vindo no momento que o povo está tudo na idolatria, eles já tinham feito, mas essa palavra, olha que fala assim, desce aí para o versículo 8, ouvindo Asa estas palavras, é a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se, animou-se, tirou as abominações. Mas peraí, ele não tinha arrancado a tiririca antes? Como é que está aqui de novo, né? Tirou as abominações de toda a terra de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomara da região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor. Gente, ele tinha feito muita coisa boa, mas o altar estava em ruínas ainda. Então, você percebe que a busca de Deus é uma coisa progressiva. Você começa a buscar a Deus, aí Deus mostra algumas coisas que precisa tirar, que precisa mudar, sua vida não está realmente como Deus deseja, você pode abrir mais espaço na sua vida, você pode obedecê-lo, talvez em alguns aspectos você nem estava percebendo, e depois de um tempo, tanto você pode... Né, a nossa vida espiritual tem essa tendência assim, de sobe e desce, como naquele tempo, né? Você pode ter um momento assim, de renovação, aí passa, às vezes, dias, ou meses, ou talvez alguns anos, sei lá, e você começa assim, outras coisas começam, você não tem mais tempo, você não tem mais aquele fervor, tem outras, você ficou decepcionado com a igreja, com o pastor, não sei o quê, e as coisas vão piorando. Ou pode até ser que você não tenha retrocedido muito, mas Deus começa a entrar, a luz começa a brilhar. Eu falo assim que quando você está fazendo uma limpeza, uma faxina, se você não tiver muita luz, você não vê toda a sujeira, né? Então você faz, né, varre, faz as coisas, mas né, a luz não está muito boa, aí se brilhar uma luz forte, você vê sujeira que você não tinha visto antes, né? Ou se você o famoso tapete, né? Se você levantar o tapete, você vai achar coisas, ou afastar o móvel da parede, ou for em cima de algum móvel, você vai achar coisas que você não tinha, né? Uma limpeza rápida não tinha achado. Então, sempre o Espírito Santo ele vai entrando, ele vai mostrando mais coisas. Isso num nível individual, mas num nível coletivo também, né? A igreja está boa, todo mundo está vindo, todo mundo está animado, a gente louva, a gente está fiel, mas tem muita coisa que Deus quer fazer na nossa vida, é muito além, a aliança de Deus conosco, o reino de Deus é muito além daquilo que nós estamos vivendo. Não vamos ficar contentes, não vamos ficar acomodados, não vamos ficar achando assim, tá bom, do jeito que está. Não, tá assim, Deus... Até aqui o Senhor nos ajudou, mas tem muito mais para acontecer. Então, ele tirou mais coisas. O altar do Senhor que estava em ruínas, ele foi renovar. O altar fala de oração, de quebrantamento, né? Da cruz na nossa vida. Versículo 9. Então congregou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número. Isso aqui fala de unidade, porque nessa época, Asa, esse aqui é o reino dividido, né? Naquele tempo tinha uma grande divisão. Hoje tem 30, 40 mil divisões, mais ou menos, alguma coisa assim, né? Então, naquele tempo, assim, tinha uma grande divisão, né? O Judá e as outras tribos. Mas quando Asa começou a buscar a Deus, ele não fez, como é que a gente chama isso? Assim, ele não fez, me fugiu a palavra. Não, ele não tentou buscar gente de outras igrejas, né? Ele não começou a fazer proselitismo, né?
Ele não estava fazendo proselitismo para trazer as pessoas porque essas tribos, Efraim, Manassés, eles eram do outro reino. Mas sem Asa falar nada, não foi ele que foi buscar, eles viram que Asa estava buscando a Deus, onde tem a presença de Deus, isso atrai as pessoas que querem, obviamente, né? Não quem não quer, mas aqueles que têm coração para Deus são atraídos. Então vinham em grande número quando viram que o Senhor seu Deus era com ele. Versículo 10, ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. O 3º mês, assim, isso é um detalhe, mas é até uma coisa interessante que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. As festas de Israel eram, as 3 principais festas, era a Páscoa, que era no 1º mês, Pentecostes, que inclusive aconteceu no dia 19 desse mês de maio, né, assim, de acordo com o calendário. O Pentecostes é no 3º mês, então provavelmente essa festa, esse ajuntamento, ele não cita aqui, mas é bem provável que coincidiu com a festa de Pentecostes. Então, só guarda esse fato que eu vou voltar a isso daqui a pouquinho. Então, eles vieram no 3º mês. Versículo 11. Nesse tempo, ofereceram em sacrifício ao Senhor 600 bois, etc. Versículo 12. Entraram em aliança de buscarem o Senhor Deus de seus pais de todo o seu coração. Lembram Josias? Né? Josias fez de todo o coração, mas parece que no tempo de Josias o povo não entrou de todo o coração, mas aqui nesse tempo do rei Asa, o povo entrou de todo o seu coração, de toda a sua alma. Eles foram tão zelosos, esse versículo 13 me assusta um pouquinho, né? Eles foram tão zelosos que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel seria morto. Mas isso não era uma decisão do rei, isso era uma decisão do povo. Assim, nós vamos buscar a Deus e não tem lugar para quem não quer buscar, aqui todo mundo vai buscar. Versículo 14, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo. Isso mostra que era uma coisa espontânea, eles foram buscar ao Senhor e juraram em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. Todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram. Isso aqui também não foi durar muito tempo, mas esse aqui seria um cumprimento parcial daquilo que Deus queria, né? Que ele falou assim, quem dera, ele encontrou aqui, né? Foi uma coisa parcial, temporário, mas era algo que Deus estava querendo. Todo Judá se alegrou desse juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda a boa vontade buscaram ao Senhor e o acharam, pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. Então, esse é um dos exemplos, tem vários outros, mas eu só queria falar sobre como Deus vai cumprir isso, né? Qual é a nossa expectativa. Porque, gente, olhando para nós mesmos, nós estamos na nova aliança, hoje tem o Espírito Santo para tocar nosso coração, nós temos muita coisa que naquele tempo não tinha, mas no fim das contas a gente faz igualzinho eles, né? A gente tem a nova aliança, a gente também tem o sobe e desce, a gente não tem essa união, a gente não tem perseverança, a gente não mantém, né, nossa aliança, nem individual, assim, com muita intensidade, geralmente, e muito menos a gente tem essa coisa coletiva. Mas eu queria mostrar para vocês, então agora vamos pensar de novo sobre essa questão de Pentecostes. Lembra, não vou tomar o tempo para ler, mas mais uma vez citando Jeremias 31, que é uma passagem bem conhecida, que lá no tempo em que o povo ia para o cativeiro, um tempo escuro, Deus falou com Jeremias, olha, vem dias em que eu vou fazer uma nova aliança, e aí todos vão me conhecer. Veja, Deus está sempre querendo essa coletividade, ele vai habitar, ele habita no coração daquele que é humilde, Deus habita. Se você buscar Deus sozinho, Deus vai estar próximo de você, isso é maravilhoso, mas Deus não pode habitar em plenitude em uma pessoa, Deus quer a coletividade, por isso que existe a igreja. Então o propósito de Deus é coletivo, é um povo. Jesus só vai voltar quando tiver um povo, a noiva,
pronta para receber. E essa noiva não é, imagine assim, uma noiva composta de muitas pessoas, e uma parte da noiva quer Jesus e uma parte da noiva não quer. Como é que é isso, né? Então, assim, não vai funcionar. Jesus não vai voltar para uma noiva dividida, né? Como alguém disse, Jesus não tem um harém, não tem muitas esposas, né? Ele vai ter uma só. Então, esse monte de divisões, tem alguma coisa que tem que mudar em relação a isso. E ele não vai voltar para um povo, mesmo que não tenha divisão em denominações, em igrejas diferentes, mas ele não vai voltar para um povo que não está unido, querendo eles juntos, né? Então, em Jeremias 31, Deus promete: eu vou fazer uma nova aliança. E essa nova aliança, todos vão me conhecer. E em Ezequiel 36, ele fala que ele vai derramar um espírito. Como que ele vai conseguir isso, né? Como que ele vai conseguir um povo só? Então nós vimos aqui que Asa reuniu o povo no 3º mês, que era a festa de Pentecostes. Então Páscoa, a festa da Páscoa, simboliza quando o povo saiu do Egito, né? É a nossa aliança com Deus. Mas Pentecostes veio 50 dias depois da Páscoa. E lá no tempo de Moisés, essa festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, foi justamente no Monte Sinai, quando Deus falou, naquela ocasião que a gente leu, quando Deus falou lá do monte e deu a lei. A festa de Pentecostes, naquele tempo, foi 50 dias depois da Páscoa, Deus deu a lei. E na Nova Aliança, como é que se cumpriram essas duas festas? A Páscoa se cumpriu pela morte de Jesus na cruz, que foi na Páscoa mesmo. É muito interessante que Jesus poderia ter sido morto em qualquer época. E no programa, assim, na soberania de Deus, ele coordenou os eventos de tal forma que Jesus fosse morto na Páscoa, como Cordeiro Pascual. Então, ele foi o Cordeiro. A Páscoa se cumpriu, nós celebramos a ceia do Senhor todas as vezes para lembrar daquele momento da Páscoa. E a festa de Pentecostes, todo mundo sabe, a festa de Pentecostes se cumpriu no dia literal. Também Deus poderia ter enviado o Espírito Santo em qualquer dia do ano. Deus escolheu no calendário. Gente, isso me impressiona. Nós não estamos falando da velha aliança, nós estamos falando da nova aliança. Jesus morreu precisamente no dia da Páscoa e o Espírito Santo caiu precisamente na festa de Pentecostes, na festa judaica do Pentecostes. Mas qual a relação? O que é o dia de Pentecostes mesmo? É o dia, na velha aliança, quando Deus deu a lei. E qual que é a promessa de Jeremias, da nova aliança? Que ele vai escrever a lei no coração. E quando que ele escreveu a lei no coração? Quando o Espírito Santo caiu sobre eles. Então vamos lá para Atos 2. Eu quero que vocês vejam que por algum tempo, também não durou muito, por algum tempo, Deus conseguiu essa aliança coletiva. Não usa a palavra aliança, mas veja só a descrição do povo depois que caiu o Espírito Santo sobre eles. Primeiro em Atos 2. Atos 2, no início do capítulo, o Espírito Santo cai sobre eles, depois tem a pregação de Pedro, e no final do capítulo, versículo 41, fala assim: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eu quero que vocês vejam essa coletividade. Tinha 120 pessoas esperando que recebeu o Espírito Santo, e 3.000 pessoas foram alcançadas nesse primeiro dia. E essas pessoas, elas eram totalmente unidas. Era isso que Deus, essa é a coletividade que Deus estava buscando. Em versículo 43, em cada alma, não é em uma só, em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos.
todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46, perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão, comiam juntos, louvando a Deus, etc. Né? Capítulo 4, só para ver mais um testemunho disso aqui. Capítulo 4, versículo 32. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. E nessa ocasião já tinha se convertido mais 5.000 pessoas, então já tinha crescido muito mais além. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Né? E aí vai falando assim sobre o tremendo poder e da unidade que eles tinham. Então, eu queria colocar para vocês, nós temos, se você pensar, mas o dia de Pentecostes já foi. Aconteceu isso há 2000 anos, eles receberam o Espírito Santo. Por algum tempo, Deus achou o que ele estava procurando, por algum tempo. Então, essa coletividade, essa aliança coletiva, todos juntos, todos ouvindo a voz de Deus, Deus habitando no meio deles, coisas tremendas acontecendo, sinais, curas, poder na palavra. O maior milagre, não sei se vocês já meditaram sobre isso, né? Houve muitos milagres tremendos, mas o maior milagre, sabe qual foi dessa comunidade primitiva? Sabe qual foi o maior milagre? O fato, sim, de que eles se uniam financeiramente, porque, olha, gente, Deus muda qualquer coisa na sua vida, menos o seu bolso, né? E não estou falando de dízimo, esse aqui eles vendiam, esse foi o maior milagre, esse foi um milagre. Tente fazer isso, a igreja tentou fazer isso muitas vezes na história. Vamos morar juntos, vamos fazer uma comunidade. Eu conheço algumas experiências. Não dura muito tempo. Os irmãos que você ama, quando vem aqui na reunião, se você morar perto, assim, o negócio não vai, nem por questão de dinheiro, né? Mas colocar dinheiro no meio é pior ainda, né? Então, esse foi um milagre tremendo, só a presença do Espírito Santo, só algo muito forte podia fazer isso, né? Então, nós estamos, muito tempo depois, nós já estamos numa época de Josias, a igreja está afastada, nós estamos aí vendo tanta coisa ruim na sociedade, na igreja, tem igrejas fortes, tem coisas boas acontecendo, mas não está acontecendo isso que a gente deseja. Então, qual é a nossa expectativa? O que nós esperamos? O que pode acontecer para que realmente haja essa aliança coletiva? Será que nós podemos esperar um novo Pentecostes? O que vocês acham? Será que pode acontecer isso de novo? E é muito interessante porque a profecia que Pedro falou, né, em Atos 2, vamos voltar para Atos 2, quando o Espírito Santo caiu sobre eles, no início do capítulo 2, e aí eles estavam fazendo barulho, e juntou muita gente, né, para ouvir, para ver o que está acontecendo, né? Eles falaram assim, até assim, são 9 horas da manhã, não é hora de ver muito bêbado por aí, né? Assim, por que esse povo aí está fazendo, né? Então eles ficaram assustados assim, com o barulho, e aí eles foram chegar perto e ficaram assustados com outra coisa, que eles eram, né, era uma festa, era a festa de Pentecostes. Então vinha gente de outros países, de outros lugares, naquele momento em Jerusalém. Então ali estavam representados muitos idiomas diferentes, muitas, né? E aí eles chegaram perto e falaram assim, que barulho é esse, né? Aí de repente falou assim, eu estou escutando a minha língua, e ninguém fala a minha língua aqui em Jerusalém, né? Se fosse hoje seria chinês, coreano, alemão, português, né? Assim, você ouvir muitos idiomas, cada um, né? Fala assim, cada um estava ouvindo as suas línguas. Então, aí no versículo 14, Pedro se levanta, versículo 15, ele fala assim, esses homens não estão embriagados,
Versículo 16: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Lembra o que Deus está querendo? Coletividade. Deus quer não só uma pessoa, não só um grupinho. Ele quer um povo em aliança com Ele, para que Jesus possa voltar. Jesus não vai voltar sem isso. Agora, Pedro está dizendo, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Então já aconteceu. Mas será que já aconteceu? Olha o que ele fala: os vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, também no meu espírito derramarei sobre meus servos, minhas servas, que eram escravos mesmo, né, naqueles dias, e profetizarão. Então ele fala sobre todas as idades, sobre todas as classes sociais, sobre a família. Vai ter algo tremendo que vai unir todas as pessoas, e isso aconteceu no livro de Atos. Aconteceu, a gente acabou de ler. Aí ele fala, versículo 19: farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E eu pergunto, isso aconteceu naquela época? Essa parte aqui? Não aconteceu, porque isso aqui é um grande sinal que vai acontecer logo antes da volta de Jesus. E isso significa que o que eles receberam no dia de Pentecoste, nessa ocasião de Atos 2, foi só uma amostra. Isso aqui não foi o cumprimento da profecia de Joel, não foi o cumprimento final, foi um cumprimento. Muitas profecias têm mais de um cumprimento, muitas profecias. Então Deus fala assim, eu vou reunir todos os que estão dispersos. Isso já aconteceu com os judeus em épocas passadas, está acontecendo na nossa época e pode acontecer mais ainda. Então tem profecias que têm vários cumprimentos. Essa profecia, que ele ia derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, na verdade aqui foi, houve uma amostra de pessoas de várias nações, mas isso aqui era uma coisinha pequena, mesmo em relação ao mundo daquela época. O povo que estava aqui era muito pouco em relação ao mundo todo. E Deus falou com Joel, eu vou derramar meu Espírito sobre toda a carne. Não significa todas as pessoas que vivem na face da terra, mas significa que vai acontecer no mundo inteiro, não é num lugar só. E nós estamos, até nessa viagem, pude participar todo ano, um grupo de judeus messiânicos, eles fazem uma reunião em Jerusalém, orando e buscando a Deus para que esse novo Pentecostes possa acontecer. Então, isso é o que ele está dizendo, nós podemos esperar, porque tudo isso aqui tem que acontecer, tem que ter arrependimento dos líderes, tem que reunir o povo, tem que ter a leitura da palavra, tem que fazer uma aliança, mas se não tiver o derramamento do Espírito Santo, não vai acontecer. Porque foi isso que Deus prometeu com Jeremias, é isso que Deus prometeu com Joel, é isso que aconteceu, a gente já viu que pode acontecer no livro de Atos, então aconteceu, mas isso precisa acontecer outra vez. Então, essa é a nossa expectativa. Nós podemos começar, como eu falei no início da aula, nós podemos começar com 2 pessoas, com 3 pessoas, não importa o número, mas um dia isso precisa alcançar a igreja, isso precisa acontecer de uma forma muito mais ampla, e essa é a nossa expectativa. O coração de Deus não ficará satisfeito enquanto o que tem acontecido, continua acontecendo. Hoje, nos nossos dias, tem pessoas, tem grupinhos, tem acontecido coisas. A gente vê muita coisa ruim acontecendo, mesmo na igreja, tem muita igreja que não está buscando a Deus, que está cheio sim de outras preocupações, mas tem gente, em toda parte tem gente buscando a Deus, tem gente maravilhosa, indivíduos, grupos, tem coisas boas acontecendo, mas não na dimensão que Deus quer, não do jeito que Deus quer. Então, nós
não precisamos ficar esperando, bom, eu não posso fazer nada porque enquanto não vem esse novo derramado do Espírito Santo não adianta. Não, nós podemos começar com tudo isso aqui. Arrependimento individual, buscando a Deus. Eu não posso, eu não sou líder de nada, eu não posso levar a igreja a ter esse tipo de assembleia solene, mas você pode começar na sua vida, você pode começar na sua família, você pode começar com o seu grupo de oração. Nós podemos começar, nós não sabemos como que, sabe, aquela brincadeira comum assim de colocar uma fila de dominós assim, a gente não sabe quanto que vai derrubar o primeiro dominó e vai começar a derrubar um monte de coisas em sequência e vai desencadear, né, uma série de coisas que vai trazer o mover de Deus, né? Então, essa é a nossa esperança, né, nossa visão. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida. Ó Deus, nós queremos muito, eu sei que cada pessoa aqui deseja fazer essa limpeza pessoal, fazer a limpeza na nossa família, na nossa casa, aonde nós estivermos. Nós queremos que todas as coisas que nos desviam, que desviam o nosso coração, ó Deus, de ter essa intensidade para Ti, Senhor, nós queremos ser livres de tudo isso. Nós queremos fazer aliança, renovar nossa aliança contigo, queremos buscar a Ti de todo o nosso coração, queremos nos arrepender em favor de toda a igreja, de todo o Teu povo, em favor da sociedade. As pessoas, ó Deus, no nosso país aqui, a maioria não sabe o que está fazendo, eles não entendem como eles estão vivendo longe dos Teus propósitos, ó Deus, e nós queremos achar o lugar, não de crítica, não de tentar fazer alguma coisa na nossa própria força, tudo que o Senhor permitir, se o Senhor levantar algum líder, algum político que vai melhorar as coisas, isso vai ser uma resposta de oração, mas nós sabemos que tem que ter algo muito mais profundo do que isso, Senhor, e nós oramos, ó Deus, nós oramos para que haja realmente esse novo derramar do Teu Espírito sobre toda a carne, para que nós possamos fazer de coração uma aliança contigo que vai abalar o mundo e vai preparar o caminho para a Tua volta. Esse é o nosso desejo, a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.